Oi, pessoal. Hoje vamos falar um pouco agora de perdas de pessoas amadas por mortes prematuras, tá bom? É, é uma coisa assim que as pessoas têm curiosidade e eu, eu quis gravar esse vídeo para trazer um pouco um resumo, na verdade, que eu fiz de um estudo de um livro que a gente está fazendo, né? Eu trouxe um resumo e quero dar alguns exemplos para facilitar o entendimento, tá bom? Então vamos lá. Perda de pessoas amadas por morte prematuras. A perda de entes queridos nos causa sofrimento, atingindo ricos e pobres, levando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Daí vem revoltas e questionamentos da justiça divina por sacrificar jovens fortes, com todo o futuro pela frente. Como explicar e compreender um Deus bom que priva um coração de mãe a conviver ao lado da criatura que era toda a sua alegria? Nossa, é um texto bem forte, né? Vamos lá, mas vamos ao entendimento. Embora quase sempre os nossos apegos aos entes queridos não nos deixa ter uma visão de que estamos de passagem por este plano, e os acontecimentos faz parte do processo de evolução, não acontecendo por acaso, pois no mundo espiritual o conceito de morte é bem diverso. Os espíritos desencarnados encarnam-na como um processo de libertação. Eles consideram a morte como um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida e das seduções que poderia atrasar o processo evolutivo daquele espírito. Ou seja, nós estamos aqui, né, para nós passar por nossas provas e expiações, né? É a oportunidade que nós temos para isso, tá? Os nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não de nosso desespero, que só serve para fazê-los sofrer. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao progresso e até mesmo ao próprio reencontro com o que deixou. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz, né? Eles continuam ligados a nós, pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Precisamos compreender isso, para não perturbarmos na vida espiritual, com o desespero de nosso amor egoísta. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. A morte pode ser considerada um despir da aparência e o despertar para a realidade. Ela não apaga o amor que prossegue, emanando o sentimento que se alongam além das fronteiras do corpo. Assim como não interrompe o intercâmbio do ódio que expele as emanações negativas, alongando processos obsessivos de longo e temeroso curso. Então, o que quer dizer isso, né? Que essa ligação, né, que os entes que se foram, né, que tem conosco, e às vezes pode acontecer também do desencarne de uma pessoa que a gente nem conhece, mas tem alguma ligação conosco, não deu tempo de nos encontrar nessa vida. E mesmo assim ele pode tentar de alguma forma ter algum contato conosco, né? Mas o que é mais importante nisso aqui, né? Que as emanações negativas
né? E alonga os processos obsessivos. Então, vamos imaginar, alguém morreu, né? Desencarnou, como queiram, é, e ele foi com a mágoa, né? E essa mágoa são coisas, às vezes, corriqueiras, mas isso foi para o além-túmulo. Então, esse morto pode vir obsediar aquele que ficou uma pendência. Por quê? Porque até mesmo porque quando ele fez essa transição, ele ainda não entendeu que ocorreu a transição. E que ele continua com o mesmo sentimento que ele tinha aqui. Então, a mesma raiva, ódio, inveja, se ele desencarnou com isso, sem a libertação, ele vai sentir do outro lado. Então, essa perseguição, e da mesma forma daqui para lá. Se a gente não pediu perdão para uma pessoa, deixou alguma coisa pendente, e quando ela morre, aquilo ficou, mas isso não quer dizer também que você não pode agir, claro. Você tem que agir. E é nessas horas que suas preces, né, e que a gente vai falar agora, né, na sequência, e então acho que que vai, na verdade, corrigir essa trajetória que por um momento se deixou passar, né? É como se fosse o último vagão, ainda dá pra gente pegar, então vamos pegar, né? Tá bom? Espero que tenha entendido essa parte. E aí, por último aqui, né, não menos importante, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, né? Abreviando perturbação que segue sempre a separação do corpo, tornando mais calmo seu despertar, né? Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são de utilidade, pois aos verem lembrados, né, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. A prece os fortalece e dá ânimo para a evolução. Arrependimento, desvio dos maus pensamentos, aliviando e abreviando o sofrimento. O livre-arbítrio define a escolha pela felicidade ou desgraça. Tá? Ou seja, fazer o bem ou o mal. Essa é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Um espírito culpado ou infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus, que lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo, o que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o ampararmos e encorajarmos, se pelos nossos conselhos lhe darmos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornando-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual Ele assim nos permite participar para darmos nos mesmos uma prova de caridade. Então, né, vocês veem como que é importante, não é a gente só pedindo, oh meu Deus, ajuda essa pessoa, oh meu Deus, né, faça isso, oh meu Deus, faça. E nós? Por que nós não fazemos também? Será que toda tarefa tem que ser Deus, né? Deus que tem que estar. É óbvio que se nós estivermos fazendo, Deus está vendo, está nos ajudando, está nos apoiando, né? Se os bons espíritos são auxiliares de Deus, né? Eles também vão estar vendo. Então é importante dar prece, né, para os espíritos sofredores, né, especificamente que ele vem falar aqui, é justamente que numa prece
ele vai perceber, né, que tem, ele vai perceber essa luz, né, que vai chegar até ele. Nossa, tem uma, é como se tivesse, imagina uma pessoa numa escuridão, num lugar que não tem iluminação nenhuma, ele esteja perdido, né? Aí ele vê lá no fundo, assim, ele imagina que seja uma casa, alguma coisa, e vê uma luz lá, uma luzinha, mas que ele enxerga diante da escuridão, mesmo que por menor que seja, ele vai enxergar aquela luz. Então ele vai em direção a ela. E aí que esse espírito, né, consegue a evolução, consegue se resgatar, né? Porque na verdade ele está perdido, ele consegue encontrar o caminho da evolução, né? Então é muito interessante isso, né? Eu também, num livro que eu li sobre a vida de Naldinho, foi justamente dessa forma, né? Ele passou em tratamento no plano espiritual, depois ele teve a autorização para que pudesse ser psicografado através de uma média, né? E um livro, né? E, e uma das pessoas que resgatou ele foi justamente a empregada, né, que trabalhava na casa dele, ele enquanto encarnado, que fazia muitas preces, e estava sempre fazendo prece para ele, mesmo na época onde que ele fazia arte, né, atrapalhava os serviços dela, sujava as roupas que ela tinha lavado, né, furava o pneu do carro para não ir na escola, e ele só foi ver tudo isso, toda essa bondade, e viu que alguém zelava por ele, foi quando ele teve essa oportunidade de vir fazer uma visita. Só que, inicialmente, ele tinha tido um acidente de carro e o espírito que enganou ele também. Ele foi aprisionado, né? Depois, e para ser libertado não foi fácil. Foi bem difícil. Mas ver a importância da prece, né? Que vai levando aquele espírito que vai alimentado dessa prece, vai aos poucos libertando até conseguir libertar a pessoa, né? No caso o espírito, né? Que está aprisionado diante de espíritos com menor evolução, mas que tem a inteligência, né? Ele tem menor evolução em relação à agilitude, mas ele tem a inteligência para aprisionar o outro, tá? Então, uma forma da gente resgatar é justamente dessa forma, ou então, no mínimo, de chegar melhor quando a gente chegar a nossa hora que nunca é avisado, né? Então, é isso, meus irmãos, que Deus os abençoe todos, espero ter conseguido passar aquilo que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe todos.